Bom dia, querida igreja. Nossa igreja tem uma Bíblia de púlpito agora, né? Já há algum tempo. Mas eu sempre trago essa daqui, né? Que eu estou trazendo agora. Vou ter que deixar esse hábito, porque aqui já tem uma, né? E a nossa versão oficial que utilizamos aqui na igreja, King James 1611. Amada igreja, vamos essa manhã para Atos dos Apóstolos. Obrigado, Marcelo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós aprendemos pela Escritura, meus irmãos, que existem dois tipos de oficiais na igreja: os pastores, ou presbíteros e bispos, são o mesmo grupo de oficiais, pastores, bispos e presbíteros. E existe um outro grupo de oficial na igreja, que são os diáconos da igreja. E geralmente as igrejas, de um modo realmente geral, elas acabam respeitando mais os pastores, honram os pastores, e em relação aos diáconos, nós não conseguimos observar esse mesmo zelo, cuidado, respeito, amor, submissão aos diáconos. Então a igreja sabe que precisa honrar os seus ministros e faz isso, geralmente faz isso. Mas quando olha para os diáconos parece que não são nada, que são simples membros da igreja, que não são oficiais, que não receberam dons e talentos da parte de Deus para realizar o ofício, que não foram reconhecidos pela igreja, pela própria igreja, como vocacionados para aquele trabalho, para aquela atividade, de maneira que a igreja acaba desconsiderando. Existem muitas igrejas que fazem isso. Existem muitos irmãos que realmente têm essa mentalidade em relação aos diáconos. Por outro lado, existe o inverso disso. Existem igrejas que olham para os diáconos como se eles fossem os presbíteros da igreja. E eles acabam, a igreja acaba igualando os diáconos aos presbíteros em relação à autoridade ministerial. Isso também é um equívoco, é um erro, porque os diáconos, eles são submissos aos pastores da igreja. Eles respondem aos pastores da igreja. Embora a igreja tenha dois oficiais, dois grupos de oficiais, pastores e diáconos, os pastores, eles estão, em relação aos diáconos, numa posição de autoridade maior, porque os pastores são os governantes da igreja. Eles são os líderes espirituais da igreja. E os diáconos são aqueles homens que servem a igreja, que estão ali prontos para trabalhar e servir a igreja do Senhor. A palavra servir, em relação aos diáconos, irmãos, a palavra diaconia, ela é uma palavra que vem da raiz de serviço, de fazer, de trabalhar, né, de fazer algo, e ela se aplica muito bem à ideia de homens que estão servindo os demais irmãos da igreja. Mark Dever, certa vez, e outros pastores também, usou uma ilustração muito boa para os diáconos.
e que às vezes as pessoas acabam olhando para essa ilustração, especialmente os diáconos, e não gostam muito dela porque se sentem rebaixados, mas não deveriam sentir-se assim. E Mark Dever diz que os diáconos são como os garçons da igreja, que estão com a bandeja para servir cada irmão da igreja. Eles são chamados e escolhidos por Deus para fazer um serviço à igreja, para cuidar dos irmãos, servir os irmãos. E essa, de fato, irmãos, é uma função e um papel bastante importante, de modo que a igreja precisa saber honrar os seus diáconos na medida certa, nem mais e nem menos. Precisa entender o papel dos diáconos da maneira correta. Precisa entender qual é a atividade dos diáconos. Precisa ser submissa aos seus diáconos, porque eles são autoridades na igreja. Eles são oficiais da igreja. E precisa saber separar essa autoridade em relação à autoridade dos presbíteros da igreja. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do verso 1. Essa passagem é muito importante em relação a este ponto, porque ela fala da instituição do diaconato na Bíblia, no Novo Testamento. Atos 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7, nessa manhã. E naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais possamos nomear sobre este serviço. Mas nós nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. E este parecer agradou a toda a multidão, e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, a quem eles colocaram diante dos apóstolos, e estes, orando, impuseram suas mãos sobre eles. E a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava muito em Jerusalém, e um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Amém. Então, eu quero tratar com a igreja nesta manhã, baseado nesta sessão de Atos dos Apóstolos, mostrando para vocês esse surgimento do diaconato e como isso foi estabelecido na igreja naqueles dias. A primeira observação importante está no verso 1. No verso 1, nós temos aqui o contexto que levou ao surgimento do diaconato. O diaconato, irmãos, ele não surge por acaso. Ele não surge de uma deliberação teológica fora de contexto. Vocês não vão encontrar na Escritura uma ocasião em que os apóstolos decidiram por nada, do nada, vamos sentar aqui, vamos fazer uma reunião, vamos pensar na estrutura da igreja, vamos imaginar o que a igreja precisa, vamos ver o que a igreja precisa e vamos estabelecer as coisas que a igreja precisa. Vocês não vão encontrar essa reunião aqui. Vocês vão encontrar, de fato, uma decisão apostólica, mas por causa de uma necessidade que foi surgindo na igreja. E o texto diz: e naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, essa é a primeira observação, a igreja crescia, o número de irmãos aumentava, o número de pessoas para serem tratadas na igreja
servidas na igreja para receberem treinamento bíblico, me refiro, o ensino da doutrina, cuidados da igreja, pessoas que tinham suas próprias necessidades. Esse número aumentava. E isso é uma maravilha, uma bênção de Deus, porque a palavra de Deus ia crescendo. Se você perceber, irmãos, o capítulo 1, ele é muito parecido, o versículo 1, aliás, do capítulo 6, é muito parecido com o verso 7. Porque no verso 1, nós temos aqui, a primeira expressão do versículo é: naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. E no verso 7 nós temos: e a palavra crescia, e o número dos discípulos se multiplicava. Mas o verso 7, ele aparece depois da decisão do diaconato. E ele apenas serve para nos orientar de que a decisão que foi tomada pela igreja levou a esse crescimento, continuou. Essa decisão não atrapalhou a igreja. Ela não foi contrária ao que Deus estava fazendo na igreja. Pelo contrário, com esta decisão, a igreja continuou crescendo. Ela continuou se desenvolvendo. Então, o primeiro ponto é: a igreja crescia muito. Quando a igreja cresce, quando o número de irmãos aumenta, certamente as dificuldades também vão aumentar. Em todas as esferas. Para os pastores, as coisas também são mais trabalhosas, porque eles têm mais ovelhas para tratar, para lidar, para aconselhar, para tratar alguma falta, para tirar dúvidas teológicas, etc. Então, o trabalho aumenta cada vez que a igreja cresce. Mas existem outros trabalhos, outras atividades para além da questão teológica, que são as questões práticas que envolvem a igreja. Na igreja, irmãos, há pessoas que adoecem. Na igreja, há pessoas que têm algum tipo de problema que não conseguem resolver sozinhos e precisam da caridade dos irmãos. Caridade aqui não só na questão de trazer alguma ajuda financeira, algum remédio, algum alimento, mas caridade no sentido espiritual e emocional, de você estar ao lado de uma pessoa que está sofrendo. Então, o número de atividades, quando a igreja cresce, o número de demandas também cresce, também vai se multiplicar. Então, o primeiro ponto que Atos 6 nos mostra, nesse breve contexto, é que o número de irmãos crescia na igreja. O segundo ponto é um problema prático que aparece. Veja ainda o verso 1. Surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. A igreja em Jerusalém, ela era formada por judeus e gentios. Haviam, obviamente, hebreus que eram convertidos à fé, os próprios apóstolos eram hebreus, eram judeus. Haviam muitos deles ali, a maioria deles eram judeus, mas havia também gregos e gentios de uma forma geral, homens e mulheres que não eram judeus, que haviam crido em Jesus e eram parte da igreja. E aquela igreja de Jerusalém, ela repartia os seus bens para socorrer as mulheres viúvas. Então, muitas mulheres haviam perdido seu marido, e o marido era, de fato, o sustentador do lar, e sem os maridos, as viúvas passavam necessidades, precisavam do socorro de pessoas, a igreja estava trazendo esse socorro a elas, a estas viúvas, porém, com a multiplicação dos discípulos, com a grande quantidade de irmãos, começou a haver um problema na ministração destas ofertas. A palavra ministração aqui não deve ser entendida como ministração da palavra. Não é ministrar o ensino, a teologia, mas é ministrar ofertas para sustento daquelas viúvas que precisavam dessa caridade. E aqui o texto diz que surgiu uma murmuração entre
eles ali, porque as viúvas dos irmãos gregos não estavam recebendo o auxílio, a oferta ou ajuda daquela igreja. Mas as viúvas dos hebreus recebiam. Então, parece que havia ali uma espécie de divisão que eles criaram ali, criaram informalmente e que estava atrapalhando a igreja e que não era correta, em que as viúvas dos hebreus, dos judeus, eram privilegiadas na distribuição das ofertas, mas as viúvas dos gregos, se sobrasse, elas receberiam. Se não sobrasse, ficava como estava. Elas não receberiam ajuda. E isso causou uma murmuração na igreja. Essas coisas acontecem, não é? A igreja, quando percebe alguma coisa errada, seja no ministério pastoral, seja no ministério diaconal, seja entre a própria comunidade, a membresia, entre os membros, a igreja começa a murmurar. Murmurar aqui, irmãos, traz não somente a ideia de reclamar, murmurar é reclamar mesmo, mas traz a ideia também de criar aquela situação que às vezes nós chamamos de panelas, né? Formaram uma panelinha ali, aquele grupo formou ali uma panelinha e está criticando aquela pessoa, aquele grupo, etc. Era exatamente isso que acontecia na igreja de Jerusalém, conforme Atos 6, verso 1. Porque havia um problema estabelecido, havia uma discriminação sendo feita ali entre as viúvas dos gregos que não recebiam a oferta, e aquilo gerou essa murmuração na igreja. E veio ao ouvido dos apóstolos, que eram os líderes da igreja em Jerusalém. Nós estamos aqui, nesse período histórico da igreja, no desenvolvimento da igreja. Então, nós não temos ainda as igrejas que mais tarde, formadas ali pelo apóstolo Paulo, outros irmãos, muitos anônimos que começaram a pregar fora e abrir outras igrejas. Essa realidade está ainda nos seus primórdios, embrionária. Ela não é ainda uma realidade como vai ser mais tarde. A igreja estava em Jerusalém, se desenvolvia ali, mas ainda, apesar de haver outros polos ali pequenos, Jerusalém sempre foi o ponto mais importante. E os 12 apóstolos do Senhor, já tendo sido substituído Judas, os 12 estavam ali e eles ouviram aquela murmuração. Esse foi o problema pelo qual surgiu o diaconato. Há uma coisa interessante aqui, meus irmãos, no começo do texto, é que nós não temos uma ordem bíblica, uma ordem divina para estabelecer diáconos na igreja. Como nós temos, por exemplo, uma ordem de Deus para pastores. Deus ordena pastores para a igreja. Mas nós não temos essa ordem explícita aqui em Atos 6 para a ordenação de diáconos. Porém, nós entendemos que o Espírito de Deus guia a sua igreja, não é verdade? O Espírito de Deus está sobre a igreja e opera na vida da igreja, de cada irmão, e as decisões que a igreja toma são decisões guiadas, quando biblicamente, guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E embora nós tenhamos aqui os apóstolos do Senhor, que são uma autoridade maior do que a autoridade pastoral, eles eram também pastores, mas além de pastores, eram apóstolos, e só eles eram apóstolos. Nós temos então uma autoridade maior aqui. Estes homens percebem a necessidade do estabelecimento de uma classe nova de oficiais na igreja, os diáconos. E mais adiante, nós vamos ver que há uma sanção do Espírito Santo. Então, veja, embora não haja uma ordem formal de Deus para estabelecer diáconos na igreja, Deus estabelece diáconos na igreja por meio da decisão sábia dos apóstolos e a sanção
do Espírito Santo que encontramos no final dessa passagem. Então os 12 decidem convocar a multidão, isto é, a igreja, a multidão dos discípulos. Aqui nós temos um outro ponto importante, irmãos. E esse ponto evoca a autoridade da igreja local, o poder que a igreja local tem. Essa decisão, ela não foi uma decisão puramente apostólica. Ela é uma decisão dos apóstolos, mas em participação, com uma coparticipação de toda a igreja. Veja, os 12 convocam a multidão dos discípulos e eles disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Por isso, irmãos, eles estão falando aqui a igreja de Jerusalém, eles dizem então à igreja: escolham dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais possamos nomear sobre este serviço. Aqui é a segunda parte em que a igreja participa desta decisão, e ela participa de maneira bastante importante, porque os apóstolos poderiam escolher estes homens. Os apóstolos poderiam ter decidido eles mesmos escolher os homens que eles viam capacitados para isto. Mas veja, a decisão não é dos apóstolos. A decisão é de toda a igreja. Os apóstolos lançam a responsabilidade à igreja para que a igreja como um todo avalie os homens que serão diáconos, que cuidarão deste serviço, desta diaconia no grego, avaliam estes homens e escolhem esses homens. O que os apóstolos fazem é apenas dar alguns critérios ou qualificações que seriam exigidas desses homens. Eles dizem, primeiro, o número de 7 homens. Talvez naquela circunstância ali, 7 fosse o número adequado para resolver a situação. Não é um número único de diáconos. Aqui, Atos não está nos ensinando que toda a igreja deve ter 7 diáconos. Não é aqui um texto que prescreve o número. É um texto que descreve o número, que informa o número conforme a necessidade daquela igreja local. Esta igreja não precisa de 7 diáconos. Talvez uns 4 ou 5, né? Ou até 2 mesmo, como temos hoje atualmente. Mas há igrejas que precisam de 100 diáconos. Vocês acreditam nisso? Existem igrejas, irmãos, que têm 5.000 membros. 5.000 membros. Essas igrejas têm dezenas, centenas de pastores. E têm, igualmente, centenas de diáconos. O que nós podemos estabelecer, o que também não é o caso aqui, mas a prática eclesiástica tem nos mostrado, que o número de diáconos geralmente é maior do que o número de pastores. Porque o tipo de trabalho que os diáconos desenvolvem é um tipo de trabalho que requer mais mão de obra, mais braços para fazer. Então, geralmente, uma igreja tem mais diáconos do que pastores, mas isso também não é uma regra da Escritura. É apenas uma observação prática nas igrejas, esta necessidade. Então, o primeiro ponto é o número de diáconos que os apóstolos observam ali, que não é um número que devemos tomar como uma norma, mas depois vem sim aquilo que é necessário em todo diácono, em qualquer parte do planeta, em qualquer cultura, em qualquer nação, os diáconos, os homens, precisam ter as seguintes qualificações. A igreja precisa observar isso nos homens que ela vai chamar para ser diáconos. Vamos lá. Primeiro, homens de bom testemunho. Eles não podem ser qualquer pessoa na igreja. E é exatamente aqui que o filtro começa a ser aplicado. Não pode ser qualquer homem,
precisam ser homens de bom testemunho. Infelizmente, nem todos os homens da igreja têm bom testemunho para dar. Então, aqueles que não têm um bom testemunho, aqueles que não se preocupam muito com a igreja, que não se preocupam muito com as coisas do Senhor, por exemplo, aqueles que não se preocupam muito com o seu próprio lar, que não ligam para seus filhos, suas esposas, que não se preocupam com a sociedade e acabam dando mau testemunho fora da igreja. É aquele tipo de homem que na igreja ele é uma ótima pessoa, um ótimo testemunho, mas fora da igreja ele tem um péssimo testemunho. Ele anda com ímpios, ele participa das coisas dos ímpios, ele tem uma boca suja, etc. Então, aqui nós temos alguns filtros que vão começar a retirar homens do diaconato. Ou seja, a porta do diaconato já vai se fechando para alguns, para aqueles que têm mau testemunho. Segundo, os apóstolos dizem que estes homens precisam ser cheios do Espírito Santo. E aqui nós temos que observar o que Paulo nos ensinou em Gálatas, quando ele mostra o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, e aquela lista que nós encontramos ali precisa ser observada em cada um daqueles que são ou pretendem ser diáconos. A igreja precisa ver se tais homens que ela tem em mente possuem esse Espírito Santo em plena medida, são cheios do Espírito Santo. Todos na igreja têm o Espírito Santo de Deus. Não há crente sem o Espírito Santo. Não há nenhum cristão, mesmo os desviados, nenhum cristão que não tenha recebido perpetuamente o Espírito Santo de Deus quando creu no Senhor Jesus. Porém, uma outra coisa é dizer que todos são cheios do Espírito. Nem todos têm o Espírito na mesma medida. E, obviamente, é isso que os apóstolos estão aqui nos ensinando. Que alguns homens são cheios do Espírito Santo e são estes homens que devem ser chamados para o diaconato, separados para esse fim. Além disso, devem ser homens de sabedoria. Tem que ser homens que demonstrem sabedoria para lidar com as ocasiões e com as situações que eles vão lidar. Alguns homens, irmãos, de fato, têm pouca sabedoria. Eles não conseguem lidar com os problemas, eles não sabem o que fazer, eles não têm ideias para resolver, eles não têm atitudes a tomar. Eles acabam demonstrando que a sabedoria deles ainda é pequena, ou às vezes eles acabam tomando sempre decisões equivocadas por falta de sabedoria. Então, a falta de sabedoria tanto provoca a ausência de ação, como provoca também ações equivocadas. Você acaba tomando decisões equivocadas porque não tem sabedoria. Então, perceba que estes homens, que serão diáconos na igreja, estes 7 homens, eles precisam ter as qualificações que são aqui apresentadas. E estas qualificações, irmãos, são perpétuas. Se nós temos diáconos hoje, estas qualificações foram observadas neles. E se nós queremos mais diáconos em nossa igreja, estas qualificações precisam ser observadas nos demais, que a igreja julga que tem o talento, o dom para o diaconato. E aqui, irmãos, é necessário frisar que escolher um diácono não se faz de um dia para a noite. Não dá para você olhar para alguém assim, como eu estou olhando aqui, para o nosso irmão, e dizer: você é um diácono, você vai ser ordenado ao diaconato. Se prepare, amanhã venha muito bonito, de terno, porque você será ordenado. Não é assim que se faz. É preciso tempo para que a igreja perceba estas qualificações. Nós estamos lidando aqui em Atos 6 com um episódio excepcional. Excepcional. Uma coisa urgente.
E nós temos também que entender que Atos 6 está no contexto do primeiro século, em que o Espírito de Deus atuava de uma maneira totalmente superior em relação à igreja, para que a igreja se desenvolvesse rapidamente. Nós temos aqui os apóstolos ainda, nós temos aqui a operação de sinais e prodígios, milagres pelas mãos dos apóstolos e muitas coisas desse tipo acontecendo que hoje, irmãos, não acontecem mais da mesma forma. Nós não temos mais apóstolos na igreja. O que ficaram foram os oficiais da igreja no nosso tempo. Então, é necessário tempo. E geralmente as igrejas locais, quando vão ordenar os seus diáconos, a primeira etapa é escolher estes homens, perceber a qualificação destes homens, e depois que percebe-se a qualificação moral destes homens, de bom testemunho, percebem o dom de Deus, a sabedoria, e percebem que o Espírito de Deus repousa sobre eles numa medida maior, estes homens serão treinados para o serviço, porque eles precisam saber o que vão fazer. Tá, eu serei diácono. A igreja percebe que eu tenho estes dons e talentos. Mas o que eu vou fazer como diácono? O que um diácono faz? Então a igreja também precisa treinar tais homens para o diaconato. E tudo isso leva tempo. É por isso que o treinamento para um diácono, e desde a sua escolha até a sua ordenação, que é o último passo, ele acaba passando por um período de tempo de mais ou menos, não há aqui também uma regra fixa, mas mais ou menos um ano, de um ano para o outro, é que a igreja estabelece novos diáconos, porque tem todo esse processo a ser tomado. Ainda no versículo 3, perceba que, como eu disse a princípio, a autoridade aqui é da igreja local. É a igreja que vai determinar os homens para o diaconato. Ela vai apontar os homens. É o que diz a Escritura. Os apóstolos dizem: por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. É a igreja quem vai observar estes dons e talentos nestes homens. É a igreja que vai observar o testemunho desses homens. É a igreja que vai observar a plenitude do Espírito nestes homens. É a igreja que vai fazer esta checagem, irmãos, para apontar quais homens devem ser ordenados ao serviço. Mas a grande pergunta no capítulo 6 eram 12 apóstolos e apenas 7 homens são separados para o diaconato. Um número praticamente que significa a metade do número de apóstolos. E a questão é, por que os apóstolos, eles mesmos, não resolveram essa questão? Já que, a princípio, em Jerusalém, 7 homens resolviam isso facilmente. Por que eles não separaram 7 apóstolos entre si mesmos e disseram, vocês vão cuidar disso, vão resolver esta situação da igreja, este problema, e os mais que forem aparecendo, vocês também estarão prontos para fazer isso? A resposta disso, irmãos, é a separação de ofícios. Deus chama e vocaciona alguns homens para alguns ofícios específicos na igreja. Pastores são chamados e vocacionados por Deus para ministrar a palavra de Deus. São os mestres da igreja, os pregadores da igreja. São aqueles que têm o dever e a função de aconselhar, de exortar e até disciplinar em alguns casos especiais. São eles que governam a igreja, que lideram a igreja. E são eles que pregam a palavra de Deus, falam a igreja como a boca de Deus à igreja. Os diáconos não são chamados para isso. Eles são chamados para servir de uma outra maneira. Eles são chamados a ministrar, mas ministrar não a palavra de Deus especificamente,
mas ministrar oficialmente de uma outra forma, cuidando dos machucados, cuidando daqueles que estão famintos, cuidando daqueles que atravessam problemas, cuidando das pessoas que precisam de socorro com maior urgência. Aqui, no nosso contexto, as viúvas necessitadas, dos gregos em particular. Isso é muito importante, irmãos, porque esta separação dos oficiais e dos serviços nos mostra que os apóstolos entenderam a importância suprema da pregação da palavra de Deus à igreja. E veja, a resposta deles em estabelecer o diaconato para outros homens e não eles mesmos é a seguinte, verso 4. Vocês vão escolher 7 homens para este serviço de diáconos. Nós, os 12, nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. Os diáconos, os apóstolos estão ensinando que eles e, analogamente, os pastores que fazem este mesmo serviço devem ocupar todo o seu tempo com a palavra de Deus e com a oração. Eu estava conversando ontem com os irmãos, alguns irmãos lá no casamento, e inclusive falei com o nosso seminarista Antônio também sobre isso, e eu disse a eles o seguinte: a minha semana, irmãos, ela é muito corrida. Muito corrida. E eu praticamente, na minha casa, moro dentro do meu escritório, do meu gabinete lá, onde tem a minha biblioteca e onde a minha mesa e eu preparo os estudos aqui para a igreja. Então eu passo o dia inteiro ali dentro. Eu saio às vezes para respirar, dou uma caminhadinha dentro de casa e volto lá para o escritório. Até o café eu deixo fora porque eu tenho que me levantar, para não ficar o tempo todo ali parado, sentado. Eu vou lá, tomo um cafezinho ali fora, fico ali, tomo um ar, né? E volto para o escritório. E esta semana em particular, ela foi muito, eu não diria atípica, irmãos, mas ela foi mais intensa. Porque eu tinha muitas pregações e estudos bíblicos para preparar nesta semana, na minha agenda, né? Tivemos o casamento, a cerimônia do casamento, a pregação do casamento, as 2 pregações de domingo aqui na igreja, o estudo bíblico da terça-feira. Eu tive que dar aulas no Seminário Batista Reformado do Amazonas, então tive que preparar 2 aulas para o seminário. Tive que preparar uma palavra, eu não diria uma aula, porque acabou que foi mais uma reflexão, no curso de História e Teologia Batista. Então, foi praticamente um dia para preparar um estudo bíblico. Foi um dia intenso, cada dia voltado para uma dessas atividades. E você tem que pesquisar, cada item desse que eu citei foi um assunto completamente diferente. Você tem que pesquisar, você tem que ler bastante. Então, eu estava pensando ontem, quando eu estava falando isso para os irmãos, e olhando para o Gustavo, que vai ser ordenado ao Ministério da Palavra, e para a esposa dele ali, que vai ser, já é agora a companheira dele para a vida, como as mulheres precisam ter paciência com seus maridos pastores. Porque eu estou me referindo especialmente aos pastores aqui. E como a igreja precisa entender que os pastores precisam de tempo para se preparar, para se dedicar à oração e à preparação dos estudos bíblicos. Irmãos, o tempo é muito escasso, passa voando, passa muito rápido. Os apóstolos estão dizendo isso. Nós vamos nos dedicar continuamente. Nós não temos como ajudar nas mesas. Nós mesmos não temos como socorrer as viúvas. Porque se fizermos isso, vamos negligenciar o ministério da palavra e da oração. Se fizermos isso, haverá uma brecha pior ainda. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disse o Senhor Jesus.
o alimento ou a pregação é mais importante, irmãos. Numa esfera espiritual e até geral da nossa vida, ouvir a palavra de Deus é mais importante do que comer fisicamente. Comida é essencial. Se a gente não comer, a gente morre. Mas veja, é mais importante do que esta comida, a comida física, a comida que procede de Deus. E foi isso que os apóstolos observaram. Nós não vamos negligenciar aquilo que Deus colocou sobre nós, a tarefa que Deus colocou sobre nós de cuidar da igreja, de pregar a palavra, de ensinar a sã doutrina, o reto conselho de Deus, toda a verdade de Deus à igreja. Então nós temos que nos dedicar a pregar, a ensinar. Nós não vamos nos recolher do nosso dever de orar pela igreja. Nós precisamos gastar tempo em oração. Experimente, irmãos, experimente você, eu vou fazer esse desafio aqui para a igreja. Experimente orar, irmãos, por cada membro da igreja. Mas ore em particular. Visualize assim um rosto da irmã Silvana nas suas orações e ore por ela, pelas necessidades dela. Depois visualize o rosto do Mário, ore por ele e pelas necessidades dele. Faça assim com todos os irmãos. Marque no relógio. Faça uma oração rápida. Marque no relógio quanto tempo você vai gastar. Se nós somos 50 irmãos, se você gastar 2 minutos, que dá só para dizer um amém bem pausado, você vai gastar 1h30 minutos para orar por cada irmão da igreja, sem pensar direito em cada um. E se você gastar tempo de verdade com cada um dos irmãos, se você dedicar, por exemplo, 5 ou 10 minutos para orar por cada irmão, imagine quanto tempo você vai precisar, um dia inteiro, não é? Para orar por toda a igreja. Uma igreja como essa, pequena. Os apóstolos estão dizendo, nós não vamos negligenciar isso. Nós não vamos deixar a palavra de lado. Nós não vamos deixar a oração de lado para socorrer viúvas que precisam de socorro. Então, estabeleçamos homens, outros homens, para fazer este serviço. E é isso que eles fazem. E eles colocam essa tarefa sobre a igreja para que a igreja faça essa escolha. Porque eles vão se entregar, como diz o texto. Se entregar totalmente à oração e ao ministério da palavra. E sabe, irmãos, a gente percebe às vezes que uma igreja é madura ou que uma igreja realmente está sendo guiada pelo Espírito de Deus quando ela compreende uma decisão correta. E veja o que diz o verso 5. Este parecer agradou a toda a multidão. A igreja entendeu que o parecer apostólico era excelente. Agradou a toda a multidão. E eles, isto é, a igreja ou a multidão, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Estes foram os homens ocupados com o serviço do diaconato. Homens que iam cuidar das viúvas da igreja. Homens que iam agora, eles mesmos, distribuir de maneira correta, organizada, as ofertas da igreja aos necessitados. Eles não iam dar este peso aos apóstolos, eles iam fazer isso. E isso é uma bênção para a igreja, irmãos. Uma bênção para a igreja. E o resultado disso foi que estes homens foram ordenados ao ministério. E aqui está a prova de que o diaconato é um oficialato, porque há imposição de mãos. Sempre que há imposição de mãos na igreja, neste sentido de reconhecer, e a ideia de imposição de mãos é transmitir poder. Então, quando você
põe as mãos aqui, a ideia é transmitir um poder que você tem. No caso, a igreja reconhece, transmite poder aos diáconos para que eles liderem no espaço deles. Reconhecem a vocação e dá ou transmite a autoridade para que eles liderem esta parte do serviço da igreja. Então, note, a palavra de Deus crescia, aliás, verso 6, eles colocaram diante dos apóstolos, e estes, os apóstolos, orando, impuseram suas mãos sobre eles. E ali aqueles homens são então ordenados oficiais, diáconos da igreja de Jerusalém. E aí temos a conclusão, a igreja crescia. A palavra de Deus crescia. Foi uma decisão sábia, correta, acertada, irmãos. E a igreja crescia e se multiplicava. E o número dos discípulos se multiplicava muito em Jerusalém. E um grande número de sacerdotes judeus obedeciam à fé em Jesus, isto é, eram convertidos do judaísmo ao cristianismo. Serviam a Jesus Cristo. A igreja cresceu, prevaleceu. Então, o resultado desta ação da igreja, mais do que socorrer as viúvas, foi dar continuidade e multiplicidade ao crescimento da igreja. A igreja cresce. A estruturação correta, com pastores e diáconos, quando estes trabalham em seus ofícios corretamente, a igreja cresce. Essa é a realidade de Jerusalém, aqui historicamente falando. Bom, eu quero concluir esta mensagem, meus irmãos, chamando a igreja, primeiro, a reconhecer o ministério diaconal. Reconhecer não é só saber que tem diáconos na igreja, mas é saber que estes homens são oficiais da igreja, que vocês devem submeter-se a eles e à palavra deles com autoridade, que vocês devem reconhecer que estes homens têm os dons e talentos de Deus, que Deus concedeu a eles como diáconos. Especialmente, reconhecer que estes homens são dons para a igreja. Eles são uma bênção para você. Eles estão ao seu serviço. São os seus garçons. Vão servir você. Estão ali para servir você. Em segundo lugar, a palavra é aos diáconos. Os diáconos precisam entender bem qual é o papel deles como diáconos. Porque eles não receberam só um título de diáconos. Tem muita gente que fica feliz porque agora é diácono da igreja, né? Às vezes coloca até um broche, diácono. Todo orgulhoso, né? Porque é diácono. E realmente é motivo de orgulho, um orgulho do bem, vamos dizer isso, né? Não é jactar-se, mas um orgulho humilde de ser um diácono da igreja, de ter recebido de Deus os dons e talentos para esse trabalho e ser reconhecido pela igreja como diácono. Porém, não pode ficar só aí, irmãos. O diácono precisa exercer o seu papel. Ele precisa trabalhar como tal. Então, ele precisa operar na igreja continuamente. Servir a igreja. E o serviço do diácono não é só ficar sentado ali na porta. Os nossos diáconos gostam de ficar sentados na porta para receber bem as pessoas que estão chegando. Isso é uma parte. Mas esse não é o único serviço do diácono. Sentar na porta da igreja. O diácono, geralmente, ele tem ofícios litúrgicos na igreja. Ele vai dirigir os cultos da igreja. Ele vai ter um papel especial na oração, na liturgia da igreja. Mas, além disso, e é este o maior serviço dos diáconos, eles precisam olhar para cada membro da igreja. Eles precisam ver os que estão machucados. Precisam dialogar com os pastores sobre isso. Pastor, eu estou percebendo que a família
do irmão está precisando de ajuda, de socorro. Eu notei isso e isso. Isso só parte de alguém que é observador e que tem interesse pelas pessoas. Deseja cuidar da igreja. Essa é a parte mais difícil da tarefa diaconal. É incorporar esse diácono que ama, que observa e que está disposto a cuidar. É um diácono que visita as famílias. É um diácono que vai atrás e pergunta: vocês estão bem? Sua família está bem? Vocês estão precisando de alguma coisa? Alguma necessidade que a igreja possa suprir? Há pessoas que adoecem na igreja, há pessoas que passam por problemas no trabalho, perdem o emprego, há pessoas que não estão conseguindo, por um problema, pagar suas dívidas. Os diáconos têm que saber disso, irmãos. Eles têm que tomar conhecimento destas coisas. E eles têm que tentar trazer uma solução. A solução, às vezes, é reunir a igreja e expor o caso para que a igreja tome ciência e ajude. Em outros casos, algumas questões são sigilosas e os diáconos não vão poder contar para toda a igreja, mas eles têm os presbíteros. E juntos, como oficiais, eles vão tomar uma decisão para ajudar uma família. Então, o diácono precisa incorporar o papel de diácono de verdade. Não apenas carregar o título de diácono, mas ser diácono. Ser diácono. Aqui, irmãos, no século XXI, como nós estamos, entra o papel desta multiplicidade do número de diáconos numa igreja. Porque quase todo mundo trabalha, tem suas ocupações no trabalho, às vezes trabalha e estuda, às vezes já é pai de família. Então, o tempo é muito escasso para ser um bom diácono, digamos assim. Então a igreja precisa de mais diáconos. Porque se este irmão não consegue resolver o problema, ele precisa de um ou dois a mais para repartir a tarefa. E então eles precisam visitar uma família, mas este irmão não pode, ele diz: esta família você vai visitar. E no dia seguinte, este outro diácono visitará a outra família. Eu estarei cuidando de problemas na igreja, no prédio da igreja, porque apareceu alguns problemas na construção e eu vou tentar localizar alguém para cuidar disso, para fazer um orçamento, etc. Tudo isso é papel diaconal. E os diáconos precisam fazer isso. Coisas simples, irmãos, como abrir a igreja, fechar a igreja, são papéis dos diáconos. Que os diáconos têm que fazer. Não é para o pastor da igreja vir abrir a igreja aqui ou fechar a igreja. Isso é um papel diaconal, é serviço. Eu não estou dizendo que o pastor não possa fazer isso uma vez ou outra, ou qualquer irmão, mas veja, é parte do ofício diaconal. De vez em quando o nosso irmão Mário, ele vai comprar água mineral. É parte do serviço diaconal. Isso é parte da tarefa dos diáconos. Cuidar, manter, fazer com que a coisa funcione corretamente. Parte do serviço diaconal. Então, uma igreja precisa funcionar corretamente. A igreja, a membresia precisa reconhecer diáconos e conhecer bem o papel deles. E os diáconos precisam operar corretamente o seu papel. Não carregar só o título, mas operar corretamente o seu papel. Em último lugar, nesta aplicação, os papéis não podem ser confundidos. E a igreja também precisa saber disso, diáconos precisam saber disso, pastores precisam saber disso. O diácono não é pastor da igreja. Ele não tem o papel ou a tarefa de ser o pregador da igreja. Isso não o impede de pregar na igreja. Mas ele não é o pregador da igreja. Ele não é o homem vocacionado para cuidar desta parte do trabalho. Mas eles podem pregar. Todo diácono deve ser versado nas escrituras como um pastor. Conhecedor da Bíblia,
amante das Escrituras Sagradas, conhecedor das doutrinas. É por isso, irmãos, que há um curso de diácono. O curso de diácono não é só para ele aprender a fazer as tarefas da igreja, físicas, mas é para ele também aprender teologia, a teologia diaconal, a teologia bíblica comum. Um diácono também é um membro da igreja. E como todo membro da igreja, ele deve ter conhecimento teológico, o mais aprofundado possível. Então, um diácono ele deve estar acima da membresia no conhecimento da igreja. Se não puder estar igual ao pastor em conhecimento teológico, que tente se aproximar o quanto puder do conhecimento que um pastor deve ter também das Escrituras Sagradas. Porque todo o papel dele é baseado no ensino das Escrituras Sagradas. Portanto, meus irmãos, que Deus nos dê graça e nos abençoe. Dê graça aos nossos diáconos. Dê sabedoria aos nossos diáconos para que eles trabalhem de maneira correta, de maneira bíblica e aceitável. Que Deus opere no coração dos nossos diáconos para que eles cada vez mais amem a igreja e o seu ofício. Sejam orgulhosos de ser diáconos. O orgulho humilde aqui. Amem ser diáconos da igreja. Porque se você não ama o seu trabalho, irmãos, você não vai fazer ele bem feito. Ame, diácono, ame o seu trabalho. Ame o diaconato. Ame as pessoas. Ame servir. Isso é necessário. Fiquemos de pé. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus, bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, em teu nome, Santo Senhor Jesus, nós oramos a Deus, o nosso Pai, para suplicar que o teu Espírito dirija a Igreja Batista Bom Samaritano e todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, para que, de modo bíblico e estruturadamente, com diáconos e pastores, a igreja possa operar de maneira legítima, satisfatória, benéfica, eficiente, para o crescimento e a expansão do reino de Deus na terra. Senhor nosso Deus, derrame graça sobre nós, Senhor Deus. Desperte o coração de homens nesta igreja para o ministério da palavra e também para o diaconato. Continue, Senhor Deus, sendo o provedor desta igreja. Continue, Senhor Deus, vocacionando homens. Nós suplicamos, Senhor, que o teu Espírito esteja sobre nós, capacitando, preparando, dirigindo, dando sabedoria, enchendo-nos com o Espírito Santo, para que a tua tarefa seja realizada de maneira correta. Que haja temor em nosso coração, Senhor, diante da grande tarefa que os pastores e os diáconos têm. E que a tua igreja, Senhor, toda a membresia, esteja com o coração voltado a obedecer os seus líderes. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém e amém. Podeis sentar, igreja.